Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Hoje, segunda-feira, começando a semana, eu quero retomar as dicas do Código Penal, na verdade. Eu quero hoje dar dicas a respeito do artigo 135. Como é que vocês estão? Boa noite. Que é isso? Eu não entendi ali passou rápido, não consegui ver o nome. Pato Rouco, segundo o Renato. Pois é, essa voz aqui, já tentei fazer fono, mas a fono não era milagreira, né? Então, nossa, legal, um abraço pra galera. Porto Alegre, boa noite, boa noite. Maranhense, tá aqui, ó. Passou rápido também, muita gente passa rápido. Boa noite, boa noite, boa noite. Brasília. Brasília, a coisa tá pegando aí, né? A coisa tá pegando. Aliás, tem uma coisa que eu não vou querer ouvir falar num espaço de tempo. Demoradismo é impeachment. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Acho que se algum examinador, se eu estivesse prestando concurso, me perguntasse impeachment, eu ia falar, vai se fuder. Tá maluco, você vai perguntar isso aqui. Vejo isso o tempo todo, você vai perguntar impeachment na prova. Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo ainda. Não dá. Alguém sabe se eles já disponibilizaram para poder escrever na tela? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu usar. Não. Voltou. Não. Voltou. É que o Periscope agora ele vai disponibilizar um recurso que eu escrevo aqui. Eu escrevo. Tá dizendo já disponibilizaram. Pois é, mas como é que funciona isso? Aí, ó, já disponibilizaram, só não sei fazer. Pois é, esse que é o problema. Aí, Yuri Carneiro, grande professor de penal, acabou de entrar aqui. Yuri Carneiro explica pra gente como é que escreve na tela. Eu vi uma reportagem que o Periscope ia permitir escrever na tela. Como é que faz isso? Yuri, nosso grande penalista. Não sei fazer. Bom, se alguém souber, depois me manda. Tá ok? Aqui, ó, Yuri Carneiro já participando. Yuri, eu vou dar dicas a respeito do artigo 135 do Código Penal. As dicas que eu vou dar, Yuri tá dizendo que vai descobrir, depois me fala. As dicas que eu vou dar, Yuri, são dicas que, obviamente, você já tem no seu belo manual de direito penal. Mas você me ajuda aqui a responder para a galera, tá bom, Yuri? São dicas que eu vou dar a respeito do artigo 135 e, repito, o Yuri tem essas dicas no seu brilhante manual de direito penal. Vamos lá. O artigo 135 pune o seguinte, vamos diminuindo as mensagens, olha só. O 135 ele pune o seguinte delito omissivo: então tá aqui, ó. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo e sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade competente, a pena de 1 a 6 meses ou multa, e a pena aumentada de metade se da omissão dolosa resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se da omissão dolosa resulta a morte culposa. Bom, primeira coisa que eu tenho que alertá-los. Olha só, professor Sumariva, aqui eu estou me sentindo numa fase oral de concurso. Professor Sumariva está assistindo. O mestre da criminologia, excepcional delegado de polícia em São Paulo. Yuri está assistindo. Porra, tô numa fase oral de concurso. Tô aqui preocupado, sendo avaliado por 2 grandes mestres. Deve ter outros aí também, como agentes infiltrados. Então vamos lá. Vejam se vocês concordam comigo, professor Sumariva e professor Yuri Carneiro. Ó, nós estudamos nos 2 últimos vídeos, os crimes dos artigos 133 e o 134. O 133 pune o abandono de incapaz, quando aquele que tem sob sua guarda a autoridade, o incapaz, vai e o abandona. Já o 134 é uma modalidade especial, privilegiada de abandono de incapaz,
privilegiada, porque aquele que abandona o recém-nascido o faz para ocultar desonra própria. É o pai ou a mãe que abandona o recém-nascido para ocultar desonra própria. Detalhe importantíssimo, o que diferencia bastante o 135 dos dois artigos anteriores, 133 e 134, é que no artigo 135 não existe um vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Não existe um vínculo entre os envolvidos. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, até porque o dever de assistência a alguém que está em perigo é um dever que recai a todos indistintamente. É o dever genérico de solidariedade. Então, o primeiro detalhe. No artigo 133 que nós estudamos, existe um vínculo entre os envolvidos, entre o sujeito ativo e o incapaz sujeito passivo. No 134 também existe esse vínculo, pai e mãe, sujeitos ativos, e o recém-nascido, sujeito passivo. É que o pai e a mãe agem para ocultar desonra própria. Já no 135, vocês não vão enxergar este vínculo entre o omitente e a pessoa em perigo. Não vão enxergar este vínculo. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Nós estamos falando do dever de solidariedade que atinge a todos indistintamente. Compreenderam? Joia? Agora detalhe, olha que importante. O 135, ele pode até ser praticado por qualquer pessoa. É um crime comum quanto ao sujeito ativo. Porém, ele é próprio quanto ao sujeito passivo. Nós estamos acostumados a ver crime comum no sujeito ativo e comum no sujeito passivo, ou crime próprio no sujeito ativo e comum no sujeito passivo, mas nós não estamos acostumados a ver exatamente o contrário, um crime comum no sujeito ativo e próprio no passivo, pois o artigo 135 é um importante exemplo. É um crime comum no sujeito ativo e próprio no sujeito passivo. Tem outros casos, né, professor Sumareva? Tem outros casos de crime comum no sujeito ativo e próprio no sujeito passivo. Tem outros casos, como, por exemplo, estelionato contra seguradora. É um outro exemplo de crime comum quanto ao sujeito ativo e crime próprio quanto ao sujeito. Apesar de que esse crime contra a seguradora, muitos falam que ele é próprio nos dois sujeitos, que o sujeito ativo tem que ser segurado, etc. Mas tem outros exemplos. Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é um ótimo exemplo de crime comum quanto ao sujeito passivo e próprio quanto ao sujeito. Comum quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo. Quem pode praticar estupro de vulnerável? Qualquer pessoa. Quem é a vítima do estupro de vulnerável? Somente a pessoa vulnerável. Então, o estupro de vulnerável é um outro bom exemplo de crime comum quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo. Bom, mas nada disso é a dica que eu queria passar para vocês hoje. A dica que eu queria passar começa com uma pergunta. É possível praticar omissão de socorro à distância para cometer o crime omissivo de omissão de socorro? O omitente ele tem que estar no local, na presença da pessoa em perigo? Ou pode praticar este crime aquele que se omite à distância? O sujeito ativo deve estar no local, E no momento em que o periclitante precisa de socorro, ou é possível a omissão de socorro à distância, mesmo que a pessoa não esteja no local, na presença do periclitante, mas sabe que ele está precisando de socorro e omite a sua assistência. O que vocês acham? Aí, caiu no MP do Rio de Janeiro, já estão me informando. Se caiu no MP do Rio de Janeiro, é mais tranquilo, por quê? Porque seja na primeira fase, seja na segunda, o MP do Rio de Janeiro tem prova escrita. E isso te ajuda, porque existe uma divergência
existe uma divergência. César Roberto Bittencourt, por exemplo, entende imprescindível a presença do omitente no lugar e com o periclitante ao seu redor, precisando da sua assistência. Então, para César Roberto Bittencourt, não existe omissão de socorro à distância. Para César Roberto Bittencourt, é imprescindível a presença do omitente no local, no lugar, vendo o periclitante precisando de assistência. Essa é a posição de Bittencourt. Para Bittencourt, se ele não estiver presente e omitir socorro, por exemplo, chamado por telefone, isso não é crime. Isso pode ser um ato antiético, imoral, até pecado, mas não é crime. Não é o que prevalece. Na doutrina e na jurisprudência, tem prevalecido o quê? Que o ausente também responde pelo crime quando chamado ao local para exercer o dever de assistência, e o que ele faz? De forma consciente, sabendo do grave e iminente perigo em que se encontra a vítima periclitante, ele simplesmente não comparece, omitindo a assistência tão desejada pela norma. Tá ok? Joia? Tranquilo? Então, prevalece que é possível sim o crime, mesmo que o omitente não esteja no lugar. Entenderam a divergência da doutrina? Ficou fácil? Joia? Aqui estão me dizendo, Rogério, mas e se não tem condições de chegar ao local? Aí não responde pelo crime, né? Porque o artigo 135, ele diz o seguinte, né? Ó, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Agora, cuidado, se ele não tem condições de comparecer, ele pelo menos tem que pedir socorro da autoridade pública competente. Não se esqueça, você que fez a pergunta, não se esqueça que nós temos duas omissões. Nós temos a falta de assistência imediata, que é a primeira parte do 135, e a falta de assistência imediata, quando impossível a imediata e ainda é possível a imediata e mesmo assim a pessoa se omite. E mesmo assim a pessoa se omite. Compreenderam? Então, cuidado. A falta de assistência imediata ou, subsidiariamente, a falta de assistência imediata configuram um crime. Tá joia? Tranquilo? Tá aqui dizendo, mas tem que chamar a autoridade. Se for possível chamar a autoridade competente, tem que chamar. Se não, responde pelo crime do mesmo jeito. Um abraço para a galera de Petrolina, olha que interessante. Um abraço para todos vocês. Tem que haver dolo? Claro, o crime de omissão de socorro é doloso. O crime de omissão de socorro é doloso. Tá ok? Amanda, lembrando da minha filha, que me chamou de Wesley Safadão, isso me trouxe problemas seríssimos dentro de casa, né? Problemas seríssimos dentro de casa. Duque de Caxias, um abraço para todos vocês. Olha só, Feira de Santana é o lugar onde está o nosso grande penalista Yuri Carneiro, Floripa sempre presente, Souza na Paraíba, Brasília, Rio de Janeiro. Comprei seu livro hoje, muitíssimo obrigado pela confiança. São Luís, olha só, Goiânia. Não venha falar em tentativa, hein? Você que falou em tentativa do 135, não é possível. São José do Rio Preto, o nosso grande Sumariva. Sumariva está em São José do Rio Preto, bela cidade em Sumariva. Você não quer morar em lugar melhor não, né? Então veja, Cuiabá, olha só, o Tax está aí, né? Vitor Tax, grande aluno nosso, Vitor Tax. Pessoal, não falem em tentativa do 135. Não falem em tentativa, um abraço para você, Petra, isso, que comprou seus 4 livros, muito obrigado. Não fale em tentativa do 135, porque o 135 é um crime omissivo próprio. Crime omissivo puro ou próprio. Crime omissivo puro ou próprio não admite tentativa. Ele é unissubsistente, não admite tentativa. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado. Pessoal, terminamos então o Periscope de hoje. Eu volto com outros vídeos esta semana. E o próximo vídeo vai ser a respeito do artigo 136, o delito de maus tratos. Você sabe diferenciar o delito de maus tratos para o crime de tortura? Sabe diferenciar os dois? Amanhã nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.